Coloquei. Bom dia para vocês. A gente não está vendo todo mundo. Olha, não esquece de mudar o telefone, o microfone, tá? Põe mudo aí na galera. Ah, tá. Fechar os microfones. Mas já tá, todo mundo aqui. A gente quer conversar um pouquinho com vocês agora, hoje, sobre o Setembro Amarelo. A gente tem enviado várias atividades sobre o Setembro Amarelo esse mês, e a gente queria que vocês falassem um pouquinho para a gente. O que é o Setembro Amarelo para vocês? O que vocês entendem desse assunto? O que vocês têm percebido e aprendido com as atividades que a gente tem mandado? Não precisa brigar para falar, tá? Pode falar, tem espaço para todo mundo. Avisa que eles têm que clicar no microfone para poder falar. Você pode falar também, a hora que você falar, eles já estão escutando. Ah, é verdade. A gente esquece desses detalhes. Tem algum aluno aí, gente? Por favor, responda. Eles estão com saudades de conversar. Estão tímidos. Estão tímidos. Nossa, super tímidos. Na sala a gente tem que implorar para eles pararem de falar. E aqui nós estamos implorando para que falem. A Natália vai falar? O Henrique não está ouvindo. Zé, conta para nós um pouquinho, por favor, sobre o Setembro Amarelo. Tá. Então, pessoal, bom dia a todos. Falar assim um pouquinho, né? Tentar falar sobre o Setembro Amarelo. Então, desde 2014, né, que a Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina, eles organizam esse Setembro Amarelo. Então, se a gente pensasse, mas por que será amarelo? Alguém escolheu. Amarelo tem tudo a ver com a questão do trânsito, né? O atenção no trânsito, né? Quando você está dirigindo, quem dirige carro, quem vai dirigir vai perceber isso. O sinal amarelo é aquele momento que você para e ele, como se ele te avisa, ó, agora é o outro que vai passar. Então, assim, numa simbologia, para que a gente pense no outro, né? E por que isso? Porque os números de suicídio, tanto no Brasil quanto no mundo, são muito grandes. Então, só para vocês terem uma ideia, para quem gosta de números, né? No Brasil, aproximadamente 12 mil suicídios por ano, né? Então é um número muito alto. E no mundo, 1 milhão de pessoas, né? Quando a gente fala de tempo, a gente até assusta, porque tem um dado que a cada 3 segundos alguém tenta contra a própria vida no mundo. Então, imagina, 3 segundos alguém está tentando tirar a vida. E aí, consegue? Às vezes sim, às vezes não, né? E um dado também preocupante é que o suicídio ele é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, né? Muitos aí de vocês, né, pelo menos dos alunos, todos vocês, né, se enquadram nessa faixa. Então, assim, e nós não temos um número exato no mundo, porque tem alguns países que eles não informam. Por exemplo, qual é a quantidade de pessoas que cometem suicídio. Então, esse número pode ser muito maior, tá? Por exemplo, existe uma lei na imprensa que se não noticia as pessoas que suicidaram. Por quê? Porque eles temem que esse exemplo possa desencadear uma outra série de pessoas que, encorajadas, né, entre aspas, aí, possam cometer também. Então, é um número muito forte, é um número muito grande de pessoas que cometem, né? Se a gente conversar com alguém que teve algum parente, algum amigo que suicidou-se, você percebe muito bem que uma das primeiras coisas que as pessoas falam, elas falam assim, a gente não sabe por quê, a gente não sabe por quê. Uma vez eu conversei com um amigo meu que ele tinha perdido um irmão que ele tinha suicidado e ele falou para mim, a gente não sabe o porquê e a gente não encontra a resposta e a gente sabe que a gente nunca vai encontrar a resposta. Então, quando se fala de suicídio, um trauma que fica para a família é muito grande, né? Para as pessoas que amam, para as pessoas que gostam
que gostavam daquela pessoa, né, realmente é um número muito grande. E então, por exemplo, eu vou tentar passar assim para vocês, como identificar alguém que precisa de ajuda, porque de uma certa forma, né, tende a querer, né, entre aspas, cometer o suicídio, né? Então elas podem apresentar comportamento retraído, dificuldade de relacionamento com famílias, né, com famílias, amigos, casos de doenças psiquiátricas, né? Desculpa, apresenta bipolaridade, né? Uso excessivo de álcool e drogas, tá? Apresentar muita irritabilidade, pessimismo, tá? Um detalhe importante também, as pessoas falam repetidamente sobre morte. Então, às vezes, existem pessoas que do nada falam em morte, falam em despedida, né? Às vezes, pessoas com doenças graves. Essas pessoas, elas tendem a ter esse risco, né, de suicídio, tá? E o que leva a esses comportamentos, tá? Então, por exemplo, quais as situações que podem levar essas pessoas? Uma das causas principais, depois vai ser falado aí, né, a questão da depressão, trauma emocional, morte de uma pessoa querida, tá? Ter algum membro da família que já tenha cometido suicídio, tá? Abusos que foram sofridos na infância. Outro fato também que até assusta, término de relacionamentos, né? Pessoas que às vezes terminam um relacionamento e eles colocam isso, né, como algo, né, primordial, fundamental, tá? A questão voltando a falar das dependências de drogas ou álcool, né? A questão da aceitação de orientação sexual com relação à identidade de gênero, a pessoa não se aceita, né? Isso aí pode ser algo que leve, né, a essa prática, tá? Então, o que é bom a gente prestar atenção, e por isso a questão do amarelo, da atenção, é exatamente isso, a gente tentar identificar nas pessoas que estão ao nosso redor, nas pessoas da nossa família, alguém que apresenta esse tipo de comportamento. É claro que não vai falar assim, mas se ele apresenta, ele vai, né? Ele vai se suicidar, ele já vai. Não, né? A gente não dá para a gente falar isso, mas é o tema, é ficar atento. Tá? Esse amarelo significa nós estarmos atentos, nós pensarmos no outro, né? Nós temos falado uma palavra tão ultimamente aí, empatia é isso. Eu penso no outro, né? Eu me preocupo com o outro. Mas por que será que está triste? Por que será que tá sozinho? Né? Por que eu não... Peraí, por que essa pessoa não pode ficar comigo? Por que eu não posso fazer nada? Né? É muito terrível quando você tem uma pessoa que comete isso, depois você fica naquela. Poxa vida, eu poderia ter feito alguma coisa, né? Só que aí, infelizmente, às vezes já é tarde, né? Às vezes a pessoa infelizmente, já fez. Outro dado também que a gente precisa entender, pessoal, existem algumas frases aí que o pessoal comenta e fala assim, tá querendo só chamar atenção. A gente não sabe, né? Às vezes a pessoa ela tá querendo chamar atenção, mas aí a gente tem que investigar a causa. Mas por que ela está querendo chamar atenção, né? Aí tem gente que ainda é maldoso, fala assim, se quisesse morrer mesmo, morria, né? Se quisesse morrer, dava um jeito. Tá? Eu acho que a gente não pode falar isso por conta... a gente não conhece a situação, né? E aí volta uma pergunta para a gente, mas e aí, o que você fez? Né? Você viu que ela estava querendo chamar atenção, o que a gente fez? Muitos de nós simplesmente isolamos a pessoa, falamos, deixa para lá, né? Então, assim, o grande objetivo, né, do Setembro Amarelo é exatamente isso, né? A gente pensar no outro, né? Pensar nesse comportamento. Por que está se falando isso? Tá? E é considerado no dia 10, agora já passou, né? Dia 10 de setembro, é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tá? Então, assim, que a gente possa pensar nessa forma. E, só para a gente concluir, para a gente ajudar uma pessoa com comportamento suicida, tem algumas dicas, né? Eu já falei de algumas, né? Ouvir, demonstrar empatia, ficar calmo, né? Ser afetuoso, né? Dar o apoio necessário, tá?
levar a situação a sério, né? As pessoas, às vezes, elas tentam uma vez, aí ninguém fala, tipo, não acontece nada, ela vai tentar na segunda, e aí pode ser que, às vezes, mais uma ou duas tentativas, ela consegue o objetivo dela, né? Então, assim, essa primeira tentativa, a gente tem que tentar saber, né, o porquê, né? Por que fez isso? Conversar com famílias, conversar com amigos, tá? Permanecer ao lado, tá? Demonstrar preocupação, né? Essa palavra, quando a gente demonstra preocupação com o outro, quando a gente demonstra que a gente está preocupado com o outro, às vezes a gente consegue trazer essa pessoa para a gente, consegue fazer algo de bom e remover essa ideia, tá? Poliana, basicamente era isso. Se alguém quiser completar alguma situação. Só um detalhe, a gente extrapolou um pouquinho o tempo no começo, normal, primeiro dia, tudo. Então, se caso cair o link, que essa reunião é de 40 minutos, vocês clicam de novo no mesmo link e a gente vai entrar na reunião de novo, tá bom? É rapidinho, só clicar de novo no mesmo link, certo? A questão do Setembro Amarelo, em 94, um adolescente nos Estados Unidos, ele se suicidou. E aí, então, desde 2003, a Organização Mundial da Saúde vem trabalhando sobre a prevenção do suicídio, porque as pessoas nem sempre dão sinais claros. As pessoas, elas não falam o tempo todo, né? Mas tem alguns pontos que a gente pode observar. Então, esse adolescente, ele chamava Mike M., e ele se suicidou, e ele era muito conhecido porque ele era uma pessoa muito alegre, muito viva, muito bondosa, caridosa. E aí, quando ele se suicidou, ele gostava muito de mecânica também, e ele tinha reformado um Mustang e pintou inteirinho de amarelo. Então, quando ele se suicidou, no velório dele, as pessoas fizeram cartões amarelos com mensagens para pedir ajuda, né? Falar sobre isso, falar sobre o que a gente está sentindo, ainda é a melhor opção. A gente pode conseguir salvar vidas falando sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa. Se a gente for analisar a questão de pesquisa, dos dados, é muito alto o número de pessoas que tentam contra a própria vida. Então, hoje, por exemplo, 17% dos brasileiros, a Unicamp fez essa pesquisa, já tentaram alguma coisa, já pensaram em dar um fim à própria vida. 4%, um pouquinho mais de 4% dessas pessoas chegaram a elaborar um plano para acabar com a própria vida. Então é muito triste. E quando o Zé fala de empatia, é porque a dor do outro nem sempre é a dor para a gente. Então a dor do outro a gente não julga. A gente não tem o direito de falar que a dor que a pessoa está sentindo, que é frescura, que é bobeira, que é pouco, porque na pele dela pode ser muito e para a gente pode ser uma bobeira. Da mesma forma que quando a gente sofre por algum motivo, para a gente é muito grande. Para outra pessoa pode não ser. A dor é individual, o sentimento é individual. Então é por isso que quando a gente fala de empatia, é a gente pensar que o outro pode estar sofrendo e a gente pode fazer alguma coisa para ajudar. Tem o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, eles fazem várias coisas durante todo o ano. A gente comemora, né, agora, trabalha a prevenção do suicídio em setembro, mas é o ano inteiro que a gente tem que trabalhar com isso, porque o ano todo a gente tem atentados contra a vida. Então é preciso conversar sobre isso, é preciso pensar sobre isso e a gente precisa ficar atento, bem atentos aos sinais. Aquele seu amigo, aquele sua amiga que de repente decidiu que não vai mais sair de casa, que decidiu que ele não vai mais encontrar com outros amigos, que ele mudou a rotina dele, é um sinal. Todo mundo que dá esse sinal está em depressão? Claro que não. Não. Nem todo mundo que muda uma rotina dá esse sinal e está com depressão.
mas a gente precisa ficar atento, porque a gente pode ajudar. Certinho? Joana? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu acho que a Poliana já falou praticamente, né, tudo. É importante a gente entender e a gente perceber o quanto os seres humanos devem e precisam trabalhar com as habilidades emocionais, né? A gente aprender a lidar com o que a gente sente. Porque todos nós vamos passar por momentos em que nos sentiremos tristes, frustrados, angustiados, e definir o que sentimos e aprendermos a lidar com os nossos próprios sentimentos é essencial. Porque a gente só consegue desenvolver a partir do momento que a gente entende o que são os sentimentos e que todos nós sentimos, né? Isso é muito importante. E a escola, ela tem um papel essencial, né, no trabalho de prevenção, de divulgação, de ensinamento sobre como trabalhar com as nossas habilidades emocionais, muito além das nossas habilidades cognitivas de aprendizagem. Então, a função desse trabalho, né, que é uma parceria, gente, muito gigantesca. Quando a Poliana fala a respeito da prevenção ao suicídio, ela está falando que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, definiu o dia 10 de setembro como Dia de Prevenção Mundial, né, do suicídio. E no Brasil, existem associações como o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que faz o atendimento às pessoas que precisam conversar, que precisam desabafar, que se sentem tristes, deprimidos,